Então, nessa atividade de hoje, né, que é um evento, a gente, para quem não conhece a gente, nós somos do Espaço Aberto para a Saúde, e boa noite, boa tarde, bom dia, de onde você estiver assistindo a gente. Esse é um produto que ele está sendo desenvolvido, né, em parceria também com a professora Luciana, que representa aqui o NUPSICA, que é um núcleo também, pesquisa em saúde da criança, saúde integral da criança e adolescente, e a gente vai falar sobre o Mais Vacinas. O Mais Vacinas ele é uma iniciativa do Laboratório de Mídia e Aplicativos para Educação para a Saúde, que faz parte do Espaço Aberto. O Espaço Aberto é um programa que tem vários projetos dentro. E o Mais Vacinas ele surgiu de várias demandas, né, que a gente foi observando a necessidade de ter esse aplicativo. A ideia inicial surgiu para a gente suprir essa demanda social e favorecer o acesso simples à informação. Então, o que acontece? Que a gente percebe com os alunos, acadêmicos da área da saúde, que tem muitas pessoas integrantes desse grupo que assiste, acompanha a gente, que são de vários estados do país, que fazem parte de um dos projetos, que se chama Ciência e Saúde UF, a gente percebeu uma dificuldade muito grande de acesso à informação de forma clara, concisa e objetiva sobre vacinas no Ministério da Saúde. Então, como orientar, por exemplo, uma pessoa no posto de saúde, um paciente, um usuário do SUS? Como a gente poderia entregar um produto que fosse simples e que a pessoa tivesse a orientação clara sobre como ela deveria ser imunizada? Então, com isso, a gente pretende favorecer o acesso à informação e o combate à desinformação também, né? As questões da fake news e tudo mais. E também, como faz parte de uma bolsa de iniciação tecnológica, que o bolsista está aqui presente hoje, o Igor Barreto, que é o programador, trabalhou com a gente, desenvolvedores desse projeto. E assim a gente estimula a inovação, o ensino, a pesquisa e a extensão. O trabalho se mostra importante, porque aí agora a parte que eu vou falar, a professora Luciana também vai me ajudar um pouquinho, que a gente fala dessa questão de por que o nosso trabalho ele é importante, né? Por que o nosso produto de inovação tecnológica ou que seja uma tecnologia social, que ele foi construído também com o auxílio da população no geral, ele se torna importante. A gente sabe que, segundo a OMS, as vacinas previnem de 2 a 3 milhões de mortes anualmente, né? Então, em longo prazo, ela vai ajudar na prevenção de doenças e também na promoção da saúde e longevidade, obviamente tendo outros hábitos de saúde saudáveis. No entanto, há uma falta de informação, que isso acaba influenciando negativamente e aparecendo grupos, né, e pessoas contra a vacinação. Porque a vacinação é algo importante e não deve ser negligenciada. Então, por isso a gente observa, por exemplo, essa dificuldade de diminuição da adesão, onde a gente vê o aumento e o retorno de doenças que antes elas eram consideradas erradicadas no Brasil, como, por exemplo, a poliomielite, né, voltando sarampo, aparecendo mais casos de cachumba, rubéola e difteria. Então, o aplicativo móvel ele pode facilitar a disseminação dessas informações de uma forma livre, de acesso simples, e também permite o acompanhamento do calendário individual da vacinação por estratos, por grupos. E aqui a gente mostra, né, como que isso tudo se organiza de uma forma onde a gente tem a inovação, um projeto de ensino que faz parte do Espaço Aberto também, o Ciência e Saúde UF, para divulgação desses conteúdos online e tudo mais, o laboratório envolvido e as pesquisas com o PIBIC e os núcleos de pesquisa, né, que aqui estão envolvidos. Aí, nessa parte agora, eu queria que também a professora Luciana falasse um pouco sobre a contribuição para a parte de saúde da criança e a promoção da saúde. Pode ser, professora? Pode sim. É, agradecer, né, o Jorge, né, o professor Jorge, por esse convite, né, e pela participação nesse projeto que é inovador, né, e para ajudar, ele já falou um pouquinho, né, nessa questão de combater essa questão toda grave que a gente tem em relação às vacinas hoje, né, e saber o quanto que ele é primordial, né, em relação à saúde da criança e do adolescente, né, puxando para o meu lado, né, o quanto que manter esse calendário em dia vai proteger essa criança, né, e não expor ela a algum risco, né, e na verdade hoje a gente ainda vê muito esse discurso, né, então a gente vê algumas vacinas que ainda são muito
pouco difundidas entre as crianças e o adolescente. A gente pode dar um exemplo, a vacina da Covid, né? A gente pode dar um exemplo como, especificamente na questão do adolescente, a vacina da dengue, né? Que tem um público-alvo específico, né? E por dados epidemiológicos, numa questão preventiva, né? E com toda uma abordagem, né? Teórico-científica, né? Com toda uma bagagem que, na verdade, não teve uma adesão assim como deveria, né, ter, né, esperado. Apesar da gente ter um grande número de adolescentes com dengue, né, e ter foram dados epidemiológicos que levaram esse foco, né, ser no adolescente, né, na questão da prevenção, e a gente vê que não teve uma adesão, né, ainda há pouco tempo alguns municípios aplicaram a vacina em outra faixa etária para não jogar essa vacina fora, né, então, assim, é lamentável, né, a gente, isso ocorrer, né, e acabou que não atingiu o público-alvo. Em relação ao HPV também, que a gente tem toda uma questão toda de tabus também, né? Na verdade, não é uma adesão que é complexa também, né? Que apesar de toda a orientação, a gente acaba que não tem uma adesão tão grande assim, né? Se a gente vai fazer um trabalho na escola, né? Jorge faz muito isso, né? Então, às vezes, o quanto de demandas, né? E de questões que a gente tem que abordar em relação a esse sentido, né? Como se fosse um incentivo a isso ou aquilo, que na verdade não é essa a intenção, né? Algo que é preventivo, né? E efetivamente eficaz para essa questão, né? E em relação à vacinação infantil também, como ele já falou, né? Algumas doenças, né, que não estavam, a gente não tratava mais, né? E que, na verdade, não só no âmbito do Brasil, né? Mas na questão internacional estão voltando e voltando com um certo nível de gravidade pelo baixo índice, pela baixa vacinação, né? E que é lamentável também, né? Porque a gente ainda vê alguns casos, né? As unidades de saúde, elas fazem uma busca ativa muito, assim, com muita dedicação, né, em relação a isso, mas a gente aborda crianças, às vezes famílias que chegam com a criança por algum motivo que não é a questão da prevenção, né, mas chegam na unidade de saúde para, às vezes, vacinar uma criança que, às vezes, de 8 meses, de 1 ano, que fez vacina de 2 meses e não fez mais nenhuma. E retorna por uma outra condição, né? Às vezes por um agente de saúde que foi ao domicílio e que orientou para ir à unidade, porque a caderneta estava muito atrasada, a vacinação estava muito atrasada. A gente ainda vê isso muito recorrente em grandes centros, né? Como Niterói, Rio, né? Não é uma coisa que está longe da gente, está muito pertinho da gente. Então, a gente entende, né, que o aplicativo ele vem para esclarecer, né? E para ajudar as pessoas a ter um acesso um pouco mais fácil a todas essas informações, de forma clara, científica, objetiva, e que traga essa clareza, né, e de fácil acesso, né, tanto para os pais, para os próprios profissionais também, mas principalmente para as famílias, né, e para os próprios adolescentes, eles saberem o quanto que é importante, né, esse aplicativo, já que é algo que é tão atual, né, e inovador, para ajudar nesse sentido também. Eu ia pedir, Luciana, assim, todo momento que você quiser falar alguma coisa, para você Tá bom, me tá interromper, tá? Mas, tá assim, muito bom. bem colocado, eu acho que é importante a gente ter, a professora Luciana ajudou a gente muito, ela ficou nessa parte da consultoria e também orientou o TCC que tem relação com esse trabalho. Agora a gente vai falar, foi co-orientadora, né, junto comigo, mas é da área e a gente é orientador, a gente fala que é tudo junto. E a gente tem o objetivo aqui de falar agora sobre quais foram os propósitos, né? Primeiro a gente quis criar, já pegando o gancho da professora, que ela falou o aplicativo móvel sobre imunização para a população em geral. Então, como a gente pensou nisso, né? Primeiro fizemos o estudo, um levantamento, e aí a gente vai ver as etapas e vamos falar passo a passo. E nesse evento aqui a gente quer divulgar esse protótipo, né? E aí a gente coletar também informações, né? Opiniões de vocês, por isso que a gente botou lá no aplicativo lá em cima, deixa aqui sua opinião, que é para você dizer se pode melhorar alguma coisa, o que você acha que pode ficar mais claro, ou se falta alguma informação.
E como o tempo todo a gente teve uma interação comunitária. A Luciana já introduziu e falou, a gente fez muitas atividades, começamos em escolas públicas, em algumas escolas daqui de Niterói, a gente levou o protótipo ainda inicial e tivemos a interação também nos postos de saúde com estudantes, professores, pesquisadores, e também pessoas que trabalham na parte de gestão no município, né? De vigilância em saúde, coordenadores de postos. Muitos são alunos, alunos do mestrado ou alunos que foram alunos, né? E deram muita opinião para a gente, ajudaram bastante nessa fase inicial. E também aí pegando o gancho, nessa opinião desses gestores, estudantes, professores, pesquisadores, seguidores, também foram todas incorporadas. Então, aqui está separado a interação com eles e a opinião deles. Essas opiniões foram todas internalizadas, assim, absorvidas pelo aplicativo, inclusive desde questões de cores até conteúdo. Então, a gente redividiu tudo de acordo com o que a comunidade quis. Então, por exemplo, o Ministério coloca um calendário geral por faixa etária. A gente, quando foi fazer a primeira interação num evento de aniversário de uma escola pública estadual, eles sentiram falta de ter para professores, de ter para homens, de ter a sessão separada para adolescente já tem, né? Mas enfim, a gente foi colocando tudo separadamente. Trabalhador, aí que trabalhador é esse? Então, isso tudo levou tempo, o levantamento teórico, que foi a parte que a Camila fez, junto com o Kevin e outras pessoas do grupo, a busca por produtos similares, que gerou o artigo que a gente vai publicar agora, já foi aprovado na revista A4, interdisciplinar, e TCC da Camila, que faz parte também disso, que é uma revisão. E as atualizações constantes que a gente faz. Então, quem está envolvido nessa equipe, né, sou eu, o Igor, que é o da programação, essa equipe de desenvolvedores, né, nós desenvolvemos, tem a Larissa, que ela é mestranda, ela também está fazendo um produto tecnológico da dissertação dela, que é um aplicativo sobre coberturas de feridas para ser usado no SUS, né? Quais são as coberturas, quais são as mais novas, qual a indicação. O Kevin, que é bolsista PIBIC, a professora Luciana, que ajudou a gente aí nessas consultorias e opiniões para a área de saúde da criança. A Camila, que teve essa participação muito importante, tanto aí na apresentação aqui dos slides, né? Ela deve estar ouvindo a gente aí, que ela está voltando para casa no ônibus, mas está acompanhando a gente. E também da questão do artigo e do TCC dela. O Igor, sem dúvida, né, a mola mestra aí de todos os projetos que a gente faz, que o Igor ele foi aprendendo ao longo dos anos essa questão de programação, cada vez um desafio novo para ele, e daqui a pouco o Igor vai falar um pouquinho sobre a programação. Esse artigo que eu quero comentar, eu não vou demorar muito, é só falar que o objetivo dele foi levantar os conteúdos sobre aplicativos móveis relacionados à vacinação, né, vacinas, e analisar o impacto da utilização desse aplicativo para a população em geral. Por que a gente fez esse trabalho? Porque a gente precisava ver se o nosso trabalho era inovador ou não, né, se já existia algo parecido. Então, a gente foi buscar, tanto na BVS, nessas bases de indexação conhecidas, nacional e internacionalmente, mas nosso foco era Brasil, né, o que foi feito no Brasil. E utilizamos também o Google como complemento, né, e as obras completas em português e inglês. 18 estudos foram incluídos nessa revisão, e esse artigo ele foi aprovado na revista Mosaico, já está para sair, né? Está na fase de prova de leitura, né? Está quase sendo publicado. E o que a gente traz de interessante nesse trabalho? O resultado mostra que os aplicativos eles têm um contexto muito importante de impacto na vacinação. A gente percebeu que todos os aplicativos que foram criados em pesquisas, a gente não conseguiu ter acesso a eles, aos links ou nas lojas virtuais, não encontramos. A gente encontrou um só, que é para iOS, e ele não tem a mesma proposta do que a gente se propõe a fazer aqui. Então, é como se tivesse faltando muita informação, porque ele foi feito de uma forma ainda que estava naquela época, foi o necessário, mas inclusive isso também deu problema no nosso nome, né? Porque inicialmente a gente tinha um nome para o aplicativo, que era Vacinap. Já existe Vacinap. Aí a gente mudou para Imunizap. Aí, só que o Imunizap, ele é um nome que atende muito mais a questão da área técnica, médica, de enfermagem, de saúde, do que a população. Então, a gente fez uma enquete também com os seguidores
e aí a gente teve cerca de 200 votos na primeira, na segunda foi um pouco mais, não lembro agora o número, mas alguns nomes apareceram, como, por exemplo, Vacine Mais, Vacina Aqui, né, que eram as opções que a gente tinha colocado quando a gente entrou em contato com os usuários do SUS impostos, e também com esses gestores, né, que são ex-alunos, que são os gestores de vigilância, ou coordenadores de postos, ou estão no Ministério da Saúde. E aí, coloquialmente, todo mundo gostou do vacina aqui, né? E o pessoal mais graduado, acadêmico, gostou do vacine mais, mas aí o verbo no imperativo, a gente achava que ia ser muito difícil a pessoa encontrar isso na internet. Então a gente colocou mais vacinas, porque aí fica no meio termo e agrada a todo mundo, e mais dá uma ideia de incremento, de chegar mais à população, de trazer mais conteúdo. Então, esse resultado dessa pesquisa foi importante porque mostrou que precisava de ter acesso e governança também, controle desses aplicativos por quem tivesse envolvido na área da saúde com eles. Senão não adianta ter um aplicativo se ele não é atualizado. Então, é um desafio a cobertura vacinal, a gente contigo, né? E eles estão, muitas vezes, né, como a gente viu, indisponíveis. Essa tecnologia teve uma metodologia que é chamada de estudo metodológico, onde a gente fez uma pesquisa para ver qual é a melhor linguagem de programação, teste e reteste no laboratório. Nesse laboratório são os participantes e seguidores que têm reuniões toda segunda-feira. Fizemos esse teste, fizemos os testes nas escolas, fizemos os testes com os gestores, e várias coisas apareceram para corrigir, né? Até o último momento, para a gente tentar fazer o lançamento, que é hoje, mas com poucas coisas ainda faltando. A semana passada a gente teve a opinião de uma funcionária muito importante do setor de saúde do trabalhador, da Fiocruz, que também deu umas ideias, a gente foi e adaptou, né? O Igor e eu, a gente conseguimos fazer. E um grande desafio que foi para o Igor é a integração com a inteligência artificial. Todo mundo sabe que hoje em dia, se você faz um aplicativo ou alguma coisa que não tenha o nome inteligência artificial ou envolva alguma coisa que tem inteligência artificial, as pessoas simplesmente acham que não tem importância. Ah, tem IA e tal. Então a gente colocou uma IA, essa IA aparece como uma espécie de chatbot, mas não é bem um chatbot. Porque chatbot é aquilo que você vê quando você conversa com alguém no WhatsApp, tem aquelas respostas automáticas, né? De sim ou não, responda. Não é isso. Você interage realmente ali com uma personalidade, digamos assim, que é a IA, que ela vai. Depois o Igor vai explicar como é que funciona. E a gente fez a enquete online, né, para aparência, e aí eu expliquei aqui que o nome saiu de Imunizap, né, para mais vacinas. Está aqui embaixo, aqui, porque não aparece no Canva, né? Sobre a metodologia de programação, eu vou deixar para o Igor explicar daqui em diante. Aí você pode falar no Igor, se quiser que eu passe aqui os slides, tá? Por favor. Então, o aplicativo, a primeira etapa do aplicativo foi o levantamento de fontes de conteúdos confiáveis. Então, depois de toda a pesquisa que o Jorge fez para saber o melhor conteúdo, os melhores conteúdos para se colocar no app, a gente faz o design do aplicativo para que o conteúdo se converse com a interface e fique de forma que seja bem apresentável para o usuário, uma forma que seja intuitiva, que ele consiga aproveitar melhor. Então, com o design feito, a gente parte para a construção de layout, e aí a construção de layout tem várias etapas, uma delas é a integração com o CMS. Então, a gente fez a integração com inteligência artificial também, então, que é basicamente uma LLM. Depois disso, a gente faz os testes em unidades e as correções e adequações que o app precisa. Pode passar já. E aí, então, essa seria a etapa de design e construção de layout. O design é feito no Figma. O Figma é uma ferramenta que permite você fazer prototipações e você consegue enxergar melhor o conteúdo. Então, nessa etapa de design, a gente pesquisou por algumas fontes que trariam algo que a gente quisesse que fosse feito no app, no aplicativo. Então, é basicamente você criar caixas e ir posicionando ela na tela, vendo quais posições ficam melhores, que pode ser melhorado, e nessa etapa você também tem diversos conteúdos de design já pronto, então espaçamento, box shadows e várias outras informações que você já pode ir utilizando para que o aplicativo fique agradável. Então, com o design pronto, você parte a partir do design para a programação,
e a programação basicamente foi feita em HTML, CSS e React.js. Pode passar, já. Então, com essa parte feita, a gente escolheu como o aplicativo ele tem bastante conteúdo em texto, a gente integra ele com CMS. O CMS é um gerenciador de conteúdos que faz com que todas as alterações feitas dentro da plataforma de CMS seja espelhada para o aplicativo sem que ele precise passar por uma outra etapa de deploy. Então, você dentro do CMS, você altera o conteúdo de texto e esse conteúdo de texto ele vai ser automaticamente sincronizado com o aplicativo. Como CMS, a gente escolheu o Prismic, então ele tem um layout bem legal, permite bastante tipos de edições, bastante formas de se colocar o texto. Pode passar. E facilita também para eu escrever ali, que o Igor já me ensinou. Exatamente. Aí E já eu aí, consigo mexer e interagir também. isso. E a parte da inteligência artificial, a gente escolheu, como o Jorge falou, uma espécie de chatbot, que hoje em dia se fala muito, então quando se fala de inteligência artificial, RAGs, que são Retrieval Augmented Generation, que são uma espécie de um chatbot mais inteligente, estão em alta. Então, basicamente, é você popular um banco de dados. Então, o banco de dados é populado em embeddings. Embeddings nada mais é do que um vetor de texto. Então, você pega um texto cru, você escreve lá, oi, tudo bem, e você vai passar ele por um processamento que vai transformar esse texto em vetor. Um vetor é uma lista de números, números de pontos flutuantes que levam a alguma semântica do texto. Então, basicamente, você faz uma pré-população desses dados. Você pega os documentos de informação que você quer que a inteligência artificial aprenda, passa ela por embeddings, quebra ela em pedaços menores, e esses pedaços menores são transformados em embeddings e você popula o banco. Depois que você está com o banco populado, você pega uma pergunta do usuário qualquer sobre uma informação, por exemplo, quais vacinas para idosos. Essa informação vai ser transformada, essa informação, vacinas para idosos, vai ser transformada em embeddings e os embeddings, como a representação vetorial de um texto leva a semântica, você consegue trazer textos relacionados que estão no seu banco para que a inteligência artificial ela consiga responder uma pergunta. Então você pega a query, transforma em embeddings, que seria o passo 3, compara com o que está no banco de dados, que é o passo 4, e envia para a LLM da seguinte maneira. Você fala para ela, ó, a partir das informações de contexto abaixo, extrai a melhor resposta para a pergunta tal. E com isso, a LLM, pode ser o ChatGPT, o Gemini, pode ser o Claude, qualquer outro tipo de LLM, ela vai arrazoar ali com o conteúdo que você deu para ela e vai produzir uma resposta que ela vê como apropriada para a sua pergunta. Com isso, você consegue um maior dinamismo. Então, essas são as partes de construção do aplicativo. Com tudo feito, é só botar para testar e ver como o aplicativo se sai. É muito interessante que o Igor falando de todas essas etapas aqui, que são partes que eu não consigo entender, né? E aí eu sempre fico perguntando para ele e aprendendo também junto sempre, que parece muito simples, né? Quando a gente vê no final, mas não é tão simples assim, né? É uma coisa muito complexa. A questão, por exemplo, do PWA, né? Que esse aplicativo ele se veste em qualquer tipo de aparelho, né? Então, ele abre no celular, ele abre no computador, como se fosse um site, e ele abre em tablet, aí depende de como o tablet está visualizando. Então, muitas pessoas confundem com site, mas não é um site, é um aplicativo. Ele está nessa fase agora de a gente testar para botar aquela setinha para baixar que eu estava perguntando no início, antes de gravar para o Igor, e a gente estava nessa etapa. Então, a gente tem aqui, como eu falei inicialmente, os projetos envolvidos, né, para desenvolver esse recurso, que tem o próprio Espaço Aberto para a Saúde, que é um programa, e dentro dele tem Ciência e Saúde, né, o Espaço Aberto para a Saúde, que, enfim, é um programa também de TV, que depois ele foi para o YouTube, a gente faz tipos de chamadas como essas aqui, entrevista especialistas, o porquê será que ocorre nas escolas, questionando com adolescentes e crianças, sobre o porquê será das coisas, né, falando sobre saúde, promoção da saúde. E as crianças se interessam muito também por essas questões, né, de aplicativo. A gente faz muito aplicativos, eles estão lá no LabMaps, a gente faz muito graças ao Igor e também a outros que estão chegando agora e ajudando a gente.
o Ciência e Saúde para divulgar todo esse conteúdo. O projeto de ensino saúde na universidade traz os acadêmicos da área da saúde, principalmente os da enfermagem, mas a gente tem enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicologia e pessoas de outras áreas também que se aproximam, né, como jornalismo. A gente já teve bolsista até de cinema e produção cultural dentro do espaço aberto. O laboratório de mídia e aplicativos ele foi criado para poder justamente abarcar todas essas produções e registrar junto à CNPq, e o Nupesica da professora Luciana, que faz parte, junto com a gente, ter desenvolvido isso. Sem a Luciana também a gente não conseguiria ter essa parte tão importante da saúde da criança e adolescente, que também pode funcionar depois para o recurso para a disciplina dela, né? Assim como para a saúde coletiva vai funcionar. E a gente está o tempo todo interagindo para poder atualizar, né? Sempre muda uma coisa. Em relação aos apoios e às agências, a gente sempre agradece, né? A gente está aí um tempo com um bolsista, o nosso bolsista PIBIT, da Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense, que é o Igor, a Pró-Reitoria de Extensão, aí representada pela Camila e pela Milena, que estão aí hoje, também ajudam a gente na divulgação nas escolas, nos campos práticos, né, de onde a gente vai levando os nossos produtos, e também o Kevin, com essa mesma função aí, mas ele trabalhando no PIBIC, não a mesma temática de criar aplicativos, né, mas sim sobre saúde mental, mas que a gente também leva essas tecnologias para as escolas e o Igor ajuda a gente também implementando, colocando na prática. Nosso departamento, meu e da Luciana, é o departamento materno-infantil e psiquiatria da Escola de Enfermagem, e aqui veio mostrando um pouco das abas, né, que eu vou mostrar para vocês. Aqui vem mostrando o formato de computador, como fica parecido com o site, as pessoas confundem, né? Esse QR Code leva direto para o aplicativo, e ali vocês podem ter acesso e deixar aqui, ó, por favor, deixa aqui sua opinião, ver o que vocês acham. A gente fez perguntas lá sobre as cores, sobre tudo mais, e os ícones, né? Muita coisa a gente modificou, colocou para poder facilitar a vida de quem não sabe mexer muito em tecnologia. Então, os ícones são grandes, né? É fácil de encontrar o conteúdo. E aí a gente reforça aqui que nós estamos sempre fazendo essa ligação do ensino com a extensão. Então, esse conteúdo serve tanto para a academia, quanto também serve para a comunidade, criando possibilidades de ajudar em outros projetos similares, assim como ter um produto que a gente mesmo possa usar na prática, né? Quando a gente faz atividades, seja no ensino teórico prático, ou seja em projetos de extensão, quando falar de promoção da saúde ou vacinação. A inovação a gente comprovou através da nossa revisão, onde a gente mostrou que esse estudo que a gente fez mostra que não tem nada parecido de tão fácil acesso. Talvez seja similar a uma outra inovação que a gente tenha feito antes, que foi o Pré-VST, que a gente conseguiu um destaque muito grande. Ele é um dos primeiros a aparecer no Google quando você coloca Pré-VST, é um dos mais acessados no país sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A gente utiliza muito esse aplicativo também. Então, a extensão está sempre ali ligada à inovação e à prevenção, né? E essa interação social, ela se dá o tempo todo. Então, a gente está o tempo todo interagindo, ouvindo os nossos seguidores, os participantes, né, do nosso projeto e também quem participa de projetos relacionados na comunidade, né? Os nossos projetos na comunidade, aí eles vão estar lá e vão estar interagindo com a gente. Os diferenciais, como a gente falou desde o início, acesso universal, né, ele é livre, onde não tem custos, a gente conseguiu... É lógico que a gente tem as nossas limitações, né? Colocar numa loja virtual requer custos, aí a gente não tem recurso para isso. Então, a gente trabalha de uma forma onde o link pode ser divulgado, né? Através do QR Code, e a pessoa também não precisa ficar buscando em loja virtual. Se decorar o nome Mais Vacinas, e se o aplicativo ele tiver uma popularidade boa, daqui a pouco ele vai estar também sendo recomendado, assim como acontece com outros aplicativos nossos pelo Google, sem precisar ter essa questão de baixar. O fácil de usar, ele é, né, como eu já falei, ele é fácil de você localizar as informações, a divisão, a questão de embaixo a gente tem ícones ali explicando os ícones âncora, né, que vão levar a gente para pontos estratégicos na navegação do aplicativo, essa árvore de programação. Então é simples, você não se perde.
E o PWA, que é uma coisa muito importante também, um diferencial que eu achei assim, desde a época que a gente fez o Mental Pro, que é um aplicativo de saúde mental, onde o tempo todo, promoção à saúde mental, né, melhor dizendo, é onde o tempo todo você pode acessar de qualquer lugar e você pode baixar o aplicativo uma vez no celular e uma vez baixado, ele vai ter acesso a tudo que está escrito ali sem gastar muito espaço do seu celular. Então, é uma tecnologia meio inovadora. Por quê? Quando você não está com acesso à internet, mas você quer saber quais são as vacinas tais, você clica lá, você vai ver no seu aplicativo. E aquilo não gastou muita memória RAM, não gastou muito espaço do disco, é uma coisa bem leve e simples, né, de instalar. E aqui mostrando, baixa agora, né, deixa sua opinião, fez tudo, né, aí deixa aqui sua opinião. Aqui, não sei se vocês estão vendo ainda, é o formato que está para a web, né. Então, aqui, por exemplo, em vacinas, você vai saber todas as principais vacinas. Então, o Ministério da Saúde coloca lá adolescente, crianças, mais grupos especiais. Aí a gente começou a separar pela interação com a comunidade. Ó, não tem professores, onde estão? Quando a gente botou trabalhadores, achou que tinha resolvido. Não, tivemos que voltar à prática para ver, porque trabalhadores são trabalhadores da saúde. Que tipo de trabalhador, né? Porque professor também é trabalhador. E aí a gente separou também uma parte nova, que foi da consulta de ontem, né, com a especialista da Fiocruz, antirrábica, que aí ela quis as questões de quem trabalha em laboratório, quem trabalha com animais, quem se expõe com animais. Então, cada parte dessa aqui vem explicando. E os textos, né, como as caixas suspensas, como o Igor falou, aqui eu peguei o exemplo de gestante, ó, contra hepatite B. E aí vem as doses, né, duplo adulto, aí DT, aí vem explicando quais as vacinas tomar, né, em que momento. Aí os homens, aí a gente também foi colocando aqui o conteúdo todo, indígenas, os Saiba Mais são links que a gente colocou de fora, já isso seria para profissionais de saúde, a parte técnica. A lista de presença já deve estar correndo aí no link, né, no chat. Não esqueçam de assinar. A gente vai tentar fazer os certificados ainda hoje. Ó, os viajantes, vacina para viajantes, contra hepatite B, contra a febre amarela. Inclusive, teve uma recomendação também de quem trabalha em nível central, que a gente colocasse as doses, número de doses para todos da hepatite B, e a gente colocou em todos eles. Uma ou outra ainda não apareceu aqui para mim, porque eu tenho que, como o Igor fala, né, apertar F5 aqui para poder ele ver a nova, né? A nova versão, atualizar. Aí quando a gente atualiza, entra. Que eu apertei F5, aqui já aparece, ó, o esquema de 3 doses. Imunizado com 3 doses. Mas isso pode acontecer com alguns, porque alguns celulares e tal, quando precisa atualizar. Mas geralmente acontece automaticamente. Dúvidas frequentes, aí o que são vacinas, de onde surgiu. Aqui voltando, ó, outros ícones externos que a gente colocou que são importantes, né? O posto de vacinação, então quando você está ali, quer saber onde eu posso me vacinar, né? Onde está próximo ali para eu ver se está disponível alguma vacina. Então, aqui já aparecem os postos de saúde, né? Pela sua localização, o que faz com que o aplicativo possa ser usado em qualquer parte do país. Anote na agenda, onde a professora Luciana já deu aqui uma dica, né? Para a gente colocar aqui, quando colocar o nome da vacina e a data, se de alguma forma o aplicativo poderia apitar ou acender, aí a gente está vendo isso com o Igor, está vendo a importância de ter alguém que está sempre trabalhando com isso, ajuda bastante a gente. Ó, o acesso ao eSUS digital, que foi o que motivou a gente a fazer esse aplicativo, porque nada aqui é fácil de encontrar, né? Já começa pela questão de você, para entrar no eSUS, você tem que colocar seu login e senha, aqui para mim já entrou, mas já diz que eu não estou logado, aí você não tem, você tem que criar, aí você tem acesso ao cartão, mas você não tem acesso a quais vacinas tomar. Então, isso é uma coisa que a gente pensou. As reações e efeitos locais, que não devem impedir com que as pessoas tomem vacina, né? Então, a gente colocou todas aqui as recomendações, né? A conduta a fazer aí,
tanto o profissional de saúde quanto o usuário vão saber. Salve a foto do seu cartão. Muita gente esquece o cartão em casa ou não tem como lembrar se tomou uma dose ou não. O assistente virtual, que é a nossa IA, né? Então, assim, ela demora um pouquinho ainda para responder, mas paciência, porque é aquilo que eu estava falando, né? A questão é a gente não ter recursos para poder contratar ou pagar uma assinatura de uma IA bem complexa. Então, você coloca alguma coisa aqui e ela vai buscar para você em cima do texto que a gente já colocou ali anteriormente, como o Igor perguntou. Demora um pouco porque ainda está em teste. Então, quanto mais o pessoal usar, mais ela vai ficar treinada, porque é uma IA. Então, às vezes demora 1 minuto, às vezes demora menos, mas é como se fosse uma pessoa que está te respondendo. Então, aqui ela vem falando, ó, grupos especiais, aí vem incluindo todos os grupos especiais que poderiam tomar as vacinas, né? E dizendo quais as vacinas. Então, como o Igor tentou explicar, vai combinando lá por linguagem, né? A linguagem vai vendo, capturando as informações, juntando e trazendo uma resposta. Em relação à caderneta da criança nova, a gente colocou isso aqui também, porque é importante para os pais adicionar uma caderneta, aquilo que eu falei, ó, já entra aqui pedindo para você ter o acesso ao SUS no SouGov. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Visitem nosso aplicativo, deixe lá seus comentários, suas sugestões. Ficamos abertos aí a opiniões e a gente quer contribuir cada vez mais para aumentar a cobertura vacinal e conseguir aí promover a saúde e a qualidade de vida da população brasileira. Um grande abraço e não deixe de visitar nossos produtos e redes sociais em @espaço aberto para a saúde.